Nessa tarde do dia do Senhor, então nós falaremos sobre um tema. O tema para a mensagem de hoje seria reconhecidos em Cristo ou em nós mesmos. E nós vamos ler inicialmente 3 trechos. Vamos começar com João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos voltar um pouquinho para Mateus agora, vamos ler outro trecho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vamos para mais o último trecho em Atos, capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 26. Finalzinho do versículo 26. Ou melhor, vamos ler do 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos fechar nossos olhos? Senhor nosso Deus, toca o nosso coração e mente, Pai, para que, movidos pela Tua palavra, meu Deus, e pelo Teu Santo Espírito, possamos ser quebrantados diante da Tua pessoa, Pai. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na primeira passagem, irmãos, nós vemos sacerdotes e levitas desejosos de saber quem era João Batista. E começaram a perguntar: quem és? Quem você é? Dá-nos um testemunho de você mesmo. Diga pra gente quem você é. Na segunda passagem nós vemos o povo, na ânsia de definir quem era o Filho do Homem, quem era o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo diversas suposições. Diziam que ele podia ser João Batista, que tinha reencarnado, ou Elias, que tinha voltado, ou uma reencarnação também de Jeremias, quem sabe, ou outro profeta qualquer. Na terceira passagem nós vemos o quê? Pessoas de fora da igreja, diante da necessidade de definir quem eram os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, quem eram os seguidores
do caminho, como dizem lá mesmo no trecho de Atos, capítulo 9, versículo 2, onde a seita, o caminho, já tinha sido denominada pelas pessoas à sua volta. Então, aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, era necessário que alguém denominasse, desse nome a eles. E aí as pessoas de fora da igreja deram nome a eles. Qual? Cristãos. Que significa o quê? Pequenos cristos. Então nós vemos com isso, irmãos, que existe uma necessidade de nós definirmos as coisas. Há uma necessidade nossa, é intrínseca a nós, seres humanos. Nós temos uma necessidade de definir as coisas. As coisas têm que ser definidas. Sem definição você fica perdido, você não sabe onde você está andando. Nós precisamos definir tudo ao nosso redor. Precisamos definir o quê? Objetos, precisamos definir pessoas, ideias, conceitos, coisas, tudo a gente precisa definir. E tudo precisa estar bem claramente definido. Quando nós não conseguimos definir as coisas ou alguém, a gente pede para a própria pessoa definir a ela mesma. Já fizeram entrevista de emprego? Já? Defina-se. Não é algo fácil você fazer, mas defina-se. Agora, se a gente não consegue que a pessoa própria se defina, a gente busca arrumar definições para ela. A partir do quê? Das características pessoais que esse ser, esse indivíduo apresenta. Certo? Então, ainda que não falemos nada, nossas atitudes acabam nos definindo. Nossas ações acabam nos definindo. Nosso comportamento acaba mostrando quem nós realmente somos. Você não precisa falar. O modo como você age define quem você é. Mostra quem você é. Ainda que não definamos a nossa personalidade, as nossas características pessoais, o nosso comportamento vai evidenciar quem nós realmente somos. Tudo bem até aqui? Ainda que a gente não dê testemunho de nós mesmos, como nós deveríamos ser definidos, outras pessoas podem fazê-lo. Então eu pergunto, como temos sido definidos? Quais têm sido as nossas características predominantes que têm saltado aos olhos das pessoas e que faz com que as pessoas tenham argumentos ou evidências para nos definir? Quais são as características? O que nos tem definido como pessoas e na coletividade como igreja? Como temos sido definidos como igreja? Só pelo nome? Igreja Batista Reformada de Francisco Morato? É isso que nos define? Como que nós temos sido definidos? Quais as características que nos definem? Como coletividade. E como individualidade, indivíduos. Quais são as características que te definem? Como temos sido conhecidos à nossa volta? Então essas são perguntas que a gente vai fazer no decorrer da mensagem, justamente para a gente poder entender o que está acontecendo, quem somos nós. Então sabemos, irmãos, que nenhuma definição ela é completa por si mesma, tá? O nome Igreja Batista Reformada de Francisco Morato não nos define completamente. Certo? Nenhuma definição pode ser 100% satisfatória. Não dá. Por quê? Porque trata-se de seres complexos como nós e seres complexos como a coletividade. Por mais simples que seja um objeto, o ato de descrevê-lo exige o quê? O uso de vários adjetivos. Não dá para você descrever algo somente com um adjetivo. Por mais simples que ele seja, é muito difícil você dar uma característica somente a ele. Certo? Você pega uma caneta, você tem várias características dessa caneta. E se uma pessoa não conhece uma caneta, para você descrever essa caneta vai ser mais complexo ainda. Por mais simples que seja o objeto. Diante da complexidade de uma pessoa, então, jamais um adjetivo é suficiente para descrever essa pessoa. Correto? Você vai falar assim, ó, tal pessoa, como que ela é? Extremamente arrogante. Não definiu a pessoa. Você pode ter raspado próximo daquela característica que deixa mais evidente
a personalidade daquela pessoa, mas essa característica não define ela. Contudo, quanto mais distante a gente estiver do objeto, menos detalhes serão percebidos. Correto? Consequentemente, menos adjetivos serão necessários para a gente poder descrever aquele objeto avaliado. Se eu tenho um objeto ali em cima, em cima daquela geladeirinha ali, ó, eu não consigo daqui observar como que é o objeto. Não dá, está longe, está distante. Eu não consigo ver todas as características daquele objeto. Então, para mim, fica muito mais fácil falar assim, Kaique, pega esse negócio azul que está em cima da geladeira. É o quê? É um objeto, a cor é azul, mas não é só o azul que faz parte da característica dele. O azul ali é predominante. Então, o que acontece? Quanto mais distante eu estou, quanto mais distante estou do objeto, eu vou buscar encontrar nele o que é a característica mais relevante, que salta mais aos olhos. Não é isso? E aí eu não vou precisar descrever o objeto todinho. Assim ocorre conosco, como uma pessoa. Quanto mais afastados nós estamos de alguém, menos características pessoais são percebidas, tornando o quê? Mais simples a tentativa de definir tal pessoa. Não é isso? É ou não é? Quanto mais distante eu estou de tal pessoa, menos eu a conheço. O que mais vai saltar aos meus olhos são as características mais evidentes dela. Então vai se tornar relativamente mais simples defini-la. Porque eu pego uma característica mais evidente e falo, ela é isso e está definido. Entretanto, irmãos, se uma característica é fortemente evidenciada num determinado objeto, apesar de sua complexidade, um único adjetivo seria suficiente para defini-lo. Todas as demais características desse objeto se tornariam o quê? Irrelevantes, à frente do que? Da sua maior característica, aquela característica que deixa evidente aquele objeto. Conosco a mesma coisa. Não é isso? Nós estamos tendo um contato relativamente muito próximo, muito a curto prazo aí com o irmãozão Lucas ali, com o irmãozão Ricardo, que estão chegando agora. Então, se eu for definir esses irmãos, eu preciso definir com uma, duas palavras, eu já defino eles. Por quê? Porque eu não os conheço. Se eu os conhecesse a fundo, se nós tivéssemos um relacionamento mais íntimo de vários anos para cá, seria muito difícil falar assim, ó, fulano é um adjetivo. Não dá. Não dá. Eu não consigo definir minha esposa com 1, 2, 10, 20 adjetivos. Não dá. Por quê? Porque nós nos conhecemos muito. Faz 10 anos que nós estamos juntos. Estão entendendo? Quanto mais distante, o que fica mais evidente? Aquela característica que salta aos olhos. Aquela característica que você bateu na pessoa, você já fala, isso define ela. Por quê? Porque eu não conheço as demais características dela. Então, irmãos, todas as características de um objeto se tornarão irrelevantes diante da sua característica maior. Todas as características de uma pessoa, da qual nós não conhecemos muito bem, se tornam irrelevantes diante de uma característica que ela apresenta instantaneamente, de primeiro impulso. Quando estamos envoltos, agora olha só, quando nós estamos envolvidos com a vida de Cristo dentro de nós, uma mera palavra nos define diante das pessoas que estão lá fora. Cristão. As demais características, seja da pessoa ou seja da igreja, elas se tornam o quê? Se tornam irrelevantes. As demais características se tornam patéticas frente àquela característica que salta aos olhos. Então esses irmãos de Antioquia, eles foram chamados de cristãos, não foi à toa. É porque saltava aos olhos das pessoas que não os conheciam profundamente a característica maior deles. Qual? Pequenos cristos. Eles eram como Cristo.
Eles eram pequenos cristos, modelos de Cristo, um exemplo de Cristo. Você não conheceu a Cristo? Não. Eles são pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então as demais características de nossa personalidade, irmãos, e nosso comportamento são incorporados, ou melhor, deveriam ser incorporados dentro de uma definição. São o quê? Pequenos cristos. Não é, fulano é legal, fulano é simpático, fulano é agradável, fulano é chato, fulano é egoísta, fulano é avarento, fulano é... Não. Cristão. Pequeno Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos de Antioquia. O que era para ser um apelido de mau gosto, porque as pessoas de fora da igreja em Antioquia tinham o objetivo de denegrir a imagem daquelas pessoas, chamando-as de cristãos. Mas para os irmãos de Antioquia, aquilo era o quê? Tornou-se a evidência de que Cristo estava sendo manifestado pela vida deles. Essa é a graça. Então naquela igreja, as pessoas que olhavam para aquela igreja viam quem? Cristo. E como Paulo diz em Gálatas 2:20, que nós vamos ler mais para frente, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa era a evidência. Quando eles receberam esse apelido de mau gosto, esse apelido foi recebido com grande alegria, porque era evidência de que a vida de Cristo estava sendo manifestada pela vida deles. Essa é a bênção. Tanto que mais tarde, tal palavra foi utilizada para definir o apóstolo Paulo. Vamos abrir comigo em Atos 26, 28. Atos 26, 28. Paulo está diante do rei Agripa, discutindo aqui, se defendendo diante dele, discursando diante dele. E Paulo começa a pregar o evangelho diante do rei Agripa. E quando chega no 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer o quê? Cristão. Por pouco, Paulo, você consegue me convencer a ser cristão. Então aqui você já percebe o quê? As pessoas já estão usando esse apelido que foi dado em Antioquia para os irmãos. Agora nós somos conhecidos como o quê? Cristãos. Somos o quê? Pequenos cristos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E a vida de Cristo se manifesta em nós. Amém? Como, então? E quanto a nós? Nós temos evidenciado a vida de Cristo em nós? De modo que as demais características da nossa pessoa, elas somem diante dessa expressão divina, vinda à tona pelo Espírito Santo? Como que as pessoas têm nos conhecido? As pessoas têm visto Cristo Jesus em nós? As características de Cristo Jesus têm sido percebidas por meio de nós e de nossa igreja? Nós temos sido reconhecidos como pequenos cristos? Essa é a pergunta, irmãos. Por que eu pergunto isso? Porque naquela época em Antioquia, esse apelido foi dado com o objetivo de escarnecer dos irmãos, escarnecer dos seguidores de Cristo. Porque chamá-los de cristãos era associá-los a quê? A um homem que tinha sido fracassado e humilhado. A um homem que tinha se denominado o rei da Judéia. E que foi o quê? Morto, condenado, como um malfeitor, como um criminoso. Então chamar aquelas pessoas de cristãos era associá-los a Cristo nesse sentido. Não era associá-los a Cristo como nós vemos hoje. Aquela figura de Jesus com aquela cabeça cabisbaixo, pendurado na cruz, Não.
Chamar alguém de cristão era associá-lo a um homem que tinha se denominado o rei da Judéia, que foi condenado, morto, fracassado no seu objetivo. Era ser envergonhado, era ser vituperado. Você ser comparado com o Senhor Jesus Cristo era você ser escorraçado, envergonhado, debochado. Ser identificado com Cristo nada mais era do que ser reconhecido como alguém inútil, alguém fraco, alguém incapaz. Ser chamado de cristão significava o quê? Ser associado a um miseravelmente fracassado e humilhado líder religioso. Que, visto como um libertador político, tinha sido muito mal sucedido. Essa era a associação de um irmão a Cristo. Quando se chamava uma pessoa de cristão, era essa a associação feita. Não era uma associação boa. Ser chamado cristão significava ser identificado com Cristo no quê? Na sua morte, na sua vergonha, no seu vitupério. Vamos abrir Gálatas 2, 19. Gálatas 2,19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, a definição de cristão cabe somente àqueles que são caracterizados pela vida de Cristo. A vida de Cristo, ela é vista em você? As características da vida de Cristo estão sendo manifestadas através de você? Essa é a pergunta. Só que a pergunta vai mais longe. Eu posso dizer como Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Porque devemos entender uma coisa. Para Paulo dizer logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, esse logo dá uma ideia de conclusão. A vida de Cristo só é evidenciada em mim com uma condição. Qual? Se eu estou crucificado com Cristo ou não. Essa é a condição. Você está crucificado com Cristo? Se você está crucificado com Cristo, logo, a vida de Cristo é manifestada em você. Se você não está crucificado com Cristo, logo, essa vida de Cristo não está sendo manifestada em você. Não tem como. Em contrapartida, a vida de Cristo só pode ser característica daqueles que foram crucificados com Cristo. Só quem for crucificado com Cristo é que pode ter a vida de Cristo manifesta nele. Então, quando nós vemos esses homens, esses irmãos de Antioquia, o que caracterizava eles? Eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque a vida de Cristo manifestava-se por meio da vida deles. E por que a vida de Cristo manifestava-se por meio da vida deles? Porque eles tinham sido crucificados com Cristo. Crucificado com Cristo significa o quê? Eles morreram para si mesmos. Eles morreram para o mundo. Eles morreram, eles negam a si mesmos. Eles tomam a sua cruz e eles seguem o Mestre. É essa a característica, não a vida de Cristo manifestada naqueles que não negam a si mesmos. Não tem como. Não tem como a vida de Cristo se manifestar naqueles que não tomam a cruz de Cristo todos os dias. Vamos abrir Lucas, voltem comigo um pouquinho para Lucas. Lucas capítulo 9,
versículo 23. E eu queria até salientar para os irmãos que é interessante que esse texto que nós vamos ler agora, aqui no livro de Lucas, vem justamente depois daquele trecho em que Pedro diz: Tu és o Cristo de Deus, versículo 20. A quem Jesus está perguntando no versículo 18: Quem dizem as multidões que sou eu? Ou seja, Jesus está perguntando: Vocês, o que as multidões estão dizendo a meu respeito? Estão dizendo isso, isso e aquilo. E vocês, o que vocês acham que vocês dizem que eu sou? Pedro diz: És o Cristo de Deus. E Jesus fala, logo na sequência: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, em Cristo, irmãos, se você quer andar com Cristo, ser discípulo de Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, abandone a sua identidade pessoal. Não é você mais que interessa, é Cristo. Não são as suas características pessoais que importam. O que importa é que você se identifique com Cristo na sua morte. Ou seja, a nossa vida é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Então existe sim uma condição para ser discípulo de Cristo. A condição para a salvação é: creia e você será salvo. Glória a Deus por isso. Agora, se você crê, realmente crê, o seu desejo é andar com Cristo, o seu desejo é seguir a Ele, o seu desejo é caminhar com Ele, é ser discípulo dEle. Agora, para isso é uma condição. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-o. Sem uma identificação, irmãos, inicial com a morte de Cristo na justificação e uma identificação contínua com a morte de Cristo na santificação, não pode haver um reconhecimento da vida de Cristo em nós. Entenderam, irmãos? Repito, sem uma identificação com a morte de Cristo na justificação e sem uma identificação com a morte de Cristo na santificação diariamente, não tem como a vida de Cristo ser manifesta por nosso intermédio. Não há essa possibilidade. Você quer ser reconhecido como cristão, quer que as pessoas olhem para você e falem assim: esse é o seguidor de Cristo. Morra. Morra. É essa a mensagem. Morra. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga o Mestre. Só podemos ser reconhecidos como pequenos cristos se a vida de Cristo estiver o quê? Se manifestando em nós, por meio da nossa identificação com a morte de Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Sem isso não há discipulado. Sem isso não há manifestação da vida de Cristo em nós. É por isso que eu estou perguntando novamente. Nós temos evidenciado a vida de Cristo em nós? As pessoas têm olhado para nós e têm visto Cristo Jesus em nós? As pessoas têm olhado para a nossa igreja e têm visto Cristo Jesus na nossa igreja? As características do nosso Senhor Jesus Cristo têm sido percebidas em nós? Têm sido percebidas na igreja? E quando eu falo as características de Cristo, irmãos, não é para a gente ficar devaneando, indo para aquelas características do tipo, Jesus era aquela pessoa comedida, vou ser comedido também. Ele era solteiro, não vou casar. Ele era marceneiro, vou trabalhar de marceneiro agora. Não. Ele expulsava demônio, vou expulsar demônio também. Não são essas características de Cristo. As características de Cristo que ficam claramente evidentes na palavra de Deus é sujeição ao Pai, submissão ao Pai, dependência do Pai. Ele veio para nos servir. Ele foi condescendente. Ele abaixou até nós para buscar a nós, perdidos, miseráveis pecadores. Ele se humilhou. Ele teve
piedade de nós, foi piedoso, foi misericordioso. Ele era modesto, ele não tinha avareza, não tinha vaidades. É nessa característica, essas características que têm que saltar aos nossos olhos. Ele era simples, ele teve compaixão e tem compaixão de nós. É nessas características, irmãos, e todas elas fundamentadas pelo amor a Deus e ao próximo, que estavam fundamentadas, que são encontradas as características de Cristo. Essas são as características de Cristo que devem ser encontradas em nós. Em nós. Características não provindas da nossa carne, não provindas da nossa personalidade, não provindas do modo como nós gostamos de fazer ou de agir, mas características sujeitas a Deus, por meio do amor a Ele e o amor ao pecador. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós temos nos deparado com os pecadores e como nós temos pregado o Evangelho. Eles têm visto Cristo em você? Ou eles têm visto alguém que fala de verdades superiores, como do Evangelho, mas está com uma vida que ainda não foi transformada pelo Evangelho? Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Falando de criação de filhos. E como que estão minhas filhas? Falando de comunhão. E como que está minha comunhão? Falando de serviço. E como está meu serviço? Como que está a nossa vida, irmãos? Seja no trato com o incrédulo na pregação do Evangelho, seja no trato com o crente professo, aquele que diz ser crente, mas não é, ou seja com o trato com os nossos irmãos que estão peregrinando a vida cristã junto conosco. Como que nós temos exortado, como que nós temos admoestado, como que nós temos repreendido? Com arrogância? Com orgulho? Batendo no peito? É isso que nós temos feito, irmãos? Como que nós estamos fazendo? A vida de Cristo está sendo evidenciada em nós. Nós temos realizado o nosso ministério como Jonas, que carrancudo foi até Nínive anunciar destruição e desejoso de que Nínive fosse destruído. Ou nós estamos fazendo como Jeremias, que debaixo de lágrimas e lamentos pregou ao povo de Israel, estando disposto a sofrer com aquele povo o dano causado pela rebeldia deles. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Chorou, lamentou, levando o evangelho para aquele povo, alertando aquele povo sobre a maldição que viria da parte de Deus pela rebeldia e rebelião daquele povo, mas disposto a quê? Sofrer com aquele povo. Por que eu falo isso? Porque às vezes, irmãos, a gente olha para Jesus e pensa que Jesus, ele foi aquele cara que chegava assim, já chegava arrebentando todo mundo. Chegou para os fariseus e começou, ó, ai de vós, escribas e fariseus. Abram comigo, Mateus 23. Eu já assisti filmes mostrando esse trecho aqui, em que Jesus esbravejava, revoltado com os fariseus e os escribas, chamando-os de hipócritas e tudo mais. Leiam comigo, Mateus 23, verso 13. Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Para aqui. Jesus vai falar isso 8 vezes. Versículo 13, versículo 14, versículo 15. No versículo 16 vai mudar um pouquinho. Vai falar, ai de vós, guias cegos, que dizeis, mas o ai de vós permanece. Versículo 23, versículo 25, 27 e 29. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
eu queria chamar a atenção dos irmãos a um porém. Essa expressão, ai de vós, é uma expressão de lamento. Uma expressão de dor. É como se ele estivesse olhando para aqueles homens dizendo o seguinte: vocês estão indo para o inferno e vocês não estão vendo. Vocês estão indo para o eixo do inferno e vocês não estão vendo. Foi uma admoestação dura, mas com dor. Foi uma admoestação dura, mas lamentando, é um lamento, não é um momento de extravasão de Jesus. Vocês, seus filhos, não. É um momento do quê? De dor, de lamento. Jesus está falando assim, vocês estão indo para o eixo do inferno. Ai de vocês que não estão ouvindo. Vocês não estão ouvindo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Lamento, dor. Isso não é expressão, irmãos, de quem está revoltado e está querendo extravasar. Não. Não. A figura que a gente vê de Jesus nesses filmes é patética. Jesus aqui está dizendo, ai de vós. E ele conclui no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Jesus está chorando, irmãos. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem no nome do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Como que nós temos feito isso? Nós temos pregado o evangelho com dor e lamento no nosso coração ao ver que as pessoas estão indo para o eixo do inferno? Nós estamos falando do evangelho para crentes professos, com dor no coração, com amor, com lamento, com... falando, vocês estão indo para o inferno, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Ou nós temos gritado, esbravejado, como se a verdade fosse nossa, como se a gente não tivesse recebido essa verdade. Essa verdade não é nossa, não é minha, não é sua. A gente fala como se ela fosse minha, como se ela fosse nossa. Como se a gente tivesse de alguma maneira galgado e alcançado essa verdade e conquistado essa verdade. Como se a gente falasse assim, ó, acorda, vamos, faça como eu. A gente pode não falar desse jeito, mas a gente está agindo dessa maneira. A gente está agindo dessa forma. Faça como eu. Faça como eu, deixa a mentira, vem seguir a verdade. Não. Não, cadê o nosso ai de lamento? Cadê a nossa dor? Por aqueles que estão indo para o inferno. Cadê o nosso ai de lamento? A nossa dor por aqueles irmãos que estão sofrendo diante do pecado. Irmãos que nasceram de novo. Irmãos que, como Davi, caíram e caem. Caem constantemente. Qual tem sido a nossa reação? Bater no peito e falar, vem aqui, ó, faça como eu. Não. É apontar para Cristo, irmãos, com dor no coração. Olhando para o passado e falar assim, eu já fui escravo do pecado. Olha para Cristo, Ele é a única solução. Eu já estava a caminho do inferno, olha para Cristo porque foi Ele que me trouxe. Por pura graça e pura misericórdia. Ai de vós. É com lamento que a gente clama, irmãos. É com lamento que nós gritamos, que nós proclamamos o Evangelho. Então, amados, vamos parar para pensar um pouquinho. As pessoas têm visto Cristo em nós, na proclamação do Evangelho? Eles têm visto mudança na nossa vida? Mudança
transformação na nossa maneira de ser? Ou nós continuamos sendo aqueles hipócritas fariseus que falam para os outros o que eles devem fazer e a gente não faz? É essa a nossa reação? É isso que nós estamos fazendo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A nossa pregação tem sido condizente com aquilo que a gente, do modo como nós vivemos? Então, como que eu devo viver de modo que a vida de Cristo seja manifestada em mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Mestre. Não é seja mais bonzinho, seja mais educado, faça isso. Ó. Você esposa, faça dessa maneira, que você vai evidenciar Cristo. Marido, faz desse modo. Você empregado, age dessa maneira. Não! Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. Ele, o Senhor Jesus Cristo, deixou a glória para vir nos salvar. Ele se humilhou para vir nos servir, como fala em Filipenses 2, do 5 ao 8. Vamos abrir, que esse trecho nunca é demais a gente ler. Filipenses 2, 5. Aqui está mostrando uma maneira prática de como nós devemos fazer o que Jesus ordenou-nos. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Como? Tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, façam como Ele. Como? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Ele largou a sua posição e se tornou como criatura igual a nós. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez homem em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. Ele se fez homem para viver a vida que nós não conseguimos, para cumprir a lei que nós não conseguimos, para ser condenado, levando sobre si a nossa condenação. Ele foi morto no nosso lugar. E nele nós temos o quê? Um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Abram comigo Hebreus 4:15. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos ler agora tirando não, para entendermos melhor. Porque temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sendo santo, Ele sendo perfeito, puro. Ele olha para nós e se compadece de nós, porque Ele sabe o que nós passamos. Agora, por que nós, na posição nossa, olhando o pecador, olhando o crente professo, olhando o crente, o nosso irmão que peregrina junto conosco, não podemos nos compadecer dessas pessoas ao levar o Evangelho? Por quê? Por que nós não levando o Evangelho não podemos falar, ai de vós? Fala a verdade não precisa ser vendida. A verdade não precisa ser vendida. Só tem que ser proclamada com amor. Não é isso que é falado, seguindo a verdade em amor? Porque se você dissocia, desvincula a verdade do amor, você se tornou um fariseu monstruosamente hipócrita. Que fala da verdade, mas não vive tal verdade. Que cobra, sai por mundo afora fazendo prosélitos, mas não anda segundo a verdade. Que cria várias regras e leis, mas não anda segundo a verdade. A verdade está na sua boca.
Mas por faltar o amor no seu coração, a gente não fala a verdade. Fica um negócio vazio. Torna a dizer, como nós estamos sendo conhecidos? O que tem nos identificado? Como as pessoas têm nos visto? Se é um incrédulo, irmãos, preguemos o Evangelho com lágrimas nos nossos olhos, com lamento em nosso coração, pedindo ao Senhor misericórdia, enquanto nos lembramos da época que nós estávamos perdidos, para que possamos usar de misericórdia. Jesus fala, misericórdia quero, e não sacrifícios, não holocaustos. Ser com um crente professo, irmãos, preguemos o Evangelho com lágrimas em nossos olhos, com lamentos, pedindo misericórdia ao Senhor, enquanto nós nos lembramos que a maioria de nós já fomos crentes professos, se não todos. E se a gente está levando a mensagem de Cristo a um irmão que conosco está salvo, caminhando e trilhando junto conosco a peregrinação da vida cristã, apontemos a Cristo com compaixão, sabendo que nós estamos sujeitos às mesmas paixões desses irmãos, às mesmas situações, às mesmas condições, errando nos mesmos problemas, nos mesmos pecados. Fazendo isso com compaixão, com misericórdia, apontando para Cristo, fazendo lembrar do quê? Das promessas que Ele tem em Cristo Jesus, promessas de Deus. E estimulando os irmãos a quê? A fé e as boas obras. Amém, irmãos? Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. Postura de quebrantados. As pessoas devem olhar para nós e ver-nos como cristãos de que maneira? Humilhados, quebrantados, abatidos, contritos. De modo que a pessoa vai falar para você, irmão, me ajuda, eu estou com um pecado tal. Você fala, meu Deus, como que eu vou te ajudar? Como que eu vou te ajudar? Se meu coração é tão maligno, ou mais maligno que o teu. Estão entendendo? Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa condição. É desse modo que Cristo tratava com as pessoas. Ele falava a verdade, não vendia a verdade, mas como? Com amor, com compaixão, com misericórdia, esperando que aquelas pessoas ouvissem. Essa deve ser a nossa atitude. Essa deve ser a nossa atitude. Pregar o Evangelho com alegria nos nossos corações, nos nossos olhos, mostrando que é algo que realmente transforma a nossa vida. Mas, olhando para o pecador, com lamento, com dor, mostrando para ele que você está o quê? Ansioso para que ele ouça Cristo, que ele ouça do Evangelho, que ele entenda as verdades de Cristo, que ele não seja enredado por um mundo de religiosos que está lá fora. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Pergunto novamente, nós temos evidenciado Cristo Jesus em nós? Nós temos sido reconhecidos pela humildade de Cristo? Nós temos sido reconhecidos pela piedade de Cristo? Pela misericórdia de Cristo? Ou nós temos agido com as pessoas como se nós tivéssemos trazendo do nosso Evangelho, como se o Evangelho fosse meu, aquisição minha, eu conquistei, eu alcancei, agora conquiste, alcance. Não! Não! Como Paul Washer diz numa pregação, o profeta tem que ir com a espada na mão direita e uma toalha na mão esquerda. Porque enquanto ele vai para a luta e leva a verdade do Evangelho, ele está chorando pelo pecador, chorando pelo religioso hipócrita, chorando, irmãos, chorando.
Nós temos pregado a Cristo aos nossos familiares sob o reconhecimento da nossa própria miséria? Nós temos andado como cristãos? Nós temos sido reconhecidos como cristãos, pequenos cristos? Não pelas coisas mirabolantes que você faça, mas pelo seu amor e sua misericórdia, sua compaixão, sua piedade. Você tem pregado para a pessoa com amor aquela alma que está caminhando para o inferno? Ou você tem levado o evangelho a ela de modo que ela possa fazer parte também do seu time de crente? Ou possa fazer parte da igreja, ser mais um membro na igreja? Se é esse o objetivo, pelo amor de Deus, irmãos. Pregar o evangelho com amor no coração, chorando pelas pessoas, lamentando pelas pessoas, entendendo a condição delas, alcançando-as com graça e com misericórdia, provindas de Cristo. Vamos abrir em Efésios, para concluirmos, Efésios 4:14. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, a uma maturidade a nível de Cristo. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ele está falando, tudo isso Deus nos concedeu como meios da graça para que nos mantenhamos firmes, crescendo para chegarmos à estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Para que a gente não seja mais o quê? Como meninos imaturos, sendo levado para um lado para o outro. E aí ele diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele mostra, siga a verdade, mas com amor. Siga a verdade, com amor a Deus, sujeito a Ele, e com amor aos próximos, tendo compaixão e misericórdia. Tendo compaixão e misericórdia. Essa é a estatura de Cristo. E ele fala ainda, olha lá, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Viva como Ele, faça como Ele. Apregoe a verdade, mas em amor. Viva a verdade, mas em amor. Não viva a verdade em legalismo. Não viva a verdade como um hipócrita. Aqui serve para mim, serve para o que eu for falar. Siga a verdade. Não seja um hipócrita. Viva a verdade fundamentado no amor. Não é o amor de Cristo que nos constrange? Fundamente a verdade no amor de Cristo por você. Viva a verdade do Evangelho fundamentado no amor de Cristo. E pregue o Evangelho fundamentado no amor de Cristo. Com compaixão, com misericórdia, com dor, com lamento. Por quê? Porque é característica nossa, irmãos, de crentes imaturos. O quê? Você compra a verdade e diz, custe o que custar, é isso e acabou.
Quantas vezes erramos pegando uma verdade que realmente é verdade e aplicando-a sem amor, sem misericórdia, sem compaixão? Quantas vezes nós erramos pegando uma verdade, uma real verdade, e apregoando-a sem misericórdia, sem compaixão, sem amor, nem por Deus e nem pelas pessoas que estão ouvindo. Esse é o grande problema nosso. Desequilíbrio. Em que aspecto? Nós não vivemos, não queremos uma vida rendida aos pés de Cristo. Nós não queremos negar a nós mesmos. Nós não queremos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E aí você vai e apregou a verdade. Cheia de quê? Cheia de quê? Cheia de você mesmo. Aí a gente vai e vive a verdade cheia do quê? Cheia de nós mesmos. E aí eu volto ao tema da mensagem. Nós estamos sendo reconhecidos em Cristo ou em nós mesmos? As pessoas têm visto Cristo em nós ou têm visto nós mesmos? Se tem visto nós mesmos é porque nós estamos muito vivos. Nós não estamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E nós possamos ser vistos como pequenos Cristos diante dos irmãos e diante das pessoas lá fora. Que o Senhor nos leve à maturidade de seguir a verdade em amor, seguir a verdade em misericórdia, seguir a verdade em compaixão, com lamento, dizendo: ai de vós, mas ai de vós. Vocês são hipócritas, mas ai de vós. Vocês são fariseus hipócritas, mas ai de vós. A gente não precisa vender a verdade para agir com amor, com misericórdia e compaixão. Não precisa. A mesma verdade pode ser dita com amor e compaixão. Esse é o trato nosso com a nossa família, irmãos. Nós, como homens que estamos aprendendo a ser sacerdotes, podemos tratar nossas esposas de duas maneiras. Você errou de novo nisso? Mas de novo você fez isso? Ou você pode, com compaixão e misericórdia, falar: amor, não é assim. Vamos tentar mudar a estratégia, vamos tentar fazer desse jeito. Tudo, irmãos, tudo na vida cristã, todas as verdades da vida cristã devem ser aplicadas com amor. Todas as verdades devem ser regadas com amor. A Deus em primeiro lugar e às pessoas com misericórdia e compaixão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão grande Tu és, Pai. Ó Pai, diante de Ti, ó Deus amado, eu me vejo, meu Deus, tão pecador, tão miseravelmente pecador, ó Pai. Pois quantas vezes, como um hipócrita, um fariseu, quis exigir, ó Pai, de muitos aquilo que nem eu mesmo consigo levantar com um dedo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos como igreja, para que possamos ser vistos, meu Deus, como pequenos Cristos. Ó Deus amado, continua a obra que começasse em nós, ó Pai, transformando-nos à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser transformados, meu Deus, em amor, com misericórdia, com compaixão, sabendo, ó Deus amado, que nós viemos dessa condição de pecadores, dessa condição de hipócritas religiosos. E se hoje nós estamos aqui, ó Pai, é para sermos reconhecidos como nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a sermos reconhecidos como uma igreja quebrantada, uma igreja humilhada, uma igreja abatida,
uma igreja contrita, de irmãos, ó Deus, que fazem parte de uma membresia nessa característica de contrição, de abatimento, de quebrantamento, de humilhação. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, não permita, ó Deus, que utilizemos da verdade, Pai, para promover a nós mesmos os nossos próprios pecados, o nosso próprio modelo de vida e de conduta. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para Cristo Jesus, nosso Senhor, e seguirmos os passos do Mestre, estando dispostos, meu Deus, a sermos quebrantados e humilhados na Tua presença, Pai. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e ajuda-nos. Eu te peço, Pai, eleva os nossos olhos para que possamos contemplar a Cristo. Ajuda-nos a ver, ó Deus, que nós temos promessas em Cristo Jesus que Tu has de cumprir. Promessas com as quais, ó Pai, nós sabemos que apesar de vermos cada dia mais quão pecadores e miseráveis nós somos, são promessas de libertação, de salvação, de consolo, de graça, de misericórdia, por toda a eternidade. Eleva os nossos olhos para Cristo, meu Pai. Eleva os nossos olhos para a eternidade, que possamos olhar a glória, focar na glória e não nessa terra, meu Deus. Que possamos pregar o Teu Evangelho, Pai, aos incrédulos apontando para Cristo, aos crentes professos apontando para Cristo, aos nossos irmãos apontando para Cristo e a nós mesmos apontando para Cristo. Seja o Senhor Jesus Cristo o centro das nossas vidas, Pai, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na vida de cada um de vocês. Amém?